Vamos abrir a palavra do Senhor em Efésios 4, 25. Nós vamos dar continuidade nessa série de mensagens sobre família e um assunto que é muito propício nos dias atuais, porque temos visto tantas famílias se acabando, tantas famílias se perdendo em meio à destruição que o inimigo tenta plantar no meio de nossas famílias. E hoje vamos dar continuidade a essa série de mensagens. Elimine os pontos de apoio da ação maligna na sua família. Os pontos de apoio eles servem para dar sustento a alguma coisa. Quando nós entendemos o que dá sustento àquilo que o inimigo tenta fazer na nossa família, nós podemos identificar e podemos começar a tentar trabalhar contra. E cremos que o nosso Deus é um Deus que vence. É um Deus que vai na ação contrária àquilo que o inimigo tenta plantar no meio das nossas famílias. Então o inimigo tenta vir com discórdia, com tudo isso que muitas vezes nós vemos aí e às vezes passamos, e Deus vem com graça, com paz, com tudo aquilo que tem na palavra dele para nós. Vamos ler aqui. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros do mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. E essa frase, quando a gente fala não deem lugar ao diabo, e muitas vezes nós levamos para fora da nossa casa, fora da nossa convivência, e muitas vezes, mesmo assim, nós que já aceitamos o Senhor como seu único e eterno Salvador, em algum momento nós caímos nas armadilhas e damos lugar ao diabo. O primeiro ponto dessa passagem de hoje diz: entendendo as estratégias de atuações de Satanás. Muitas vezes quando nós falamos de Satanás, falamos do diabo, muitas pessoas falam assim: meu Deus, está repreendido, eu não quero falar isso, eu não quero ouvir disso. Mas é um assunto muitas vezes que nós queremos tocar, não é muito agradável, mas toda vez que as pessoas vão para alguma guerra, vão lutar contra aquilo que está oferecendo muitas vezes perigo em certos momentos, nós devemos conhecer a quem nós vamos lutar, atacar. E essa mensagem de hoje vai nos dar algumas dicas daquilo que o inimigo tenta fazer e plantar no meio de nossas famílias. Há dois erros iguais, mas opostos, nos quais nossa raça pode cair com respeito aos demônios. Um deles é não crer na sua existência, e o outro é crer neles e sentir por eles um interesse doentio. Nós temos ouvido muitas vezes o nosso pastor falar aqui que temos que buscar um equilíbrio naquilo que o inimigo tenta fazer, não muitas vezes colocar ele para cima, em holofote, em um patamar muito alto, mas também não dizer que ele não existe. Devemos ter esse equilíbrio e saber que não é uma luta de igual para igual de Deus com Satanás e com o diabo. É uma luta no qual Deus está muito acima dele, e ele tem toda a autoridade sobre tudo nessa terra, inclusive sobre as ações malignas, para repreender, para sanar, para acabar. E isso, se você estiver de coração aberto, muitas coisas vão ser faladas através da palavra do Senhor. Então você abre o seu coração e veja aquilo que Deus vai falar no seu coração, e elimine da sua vida. Peça a Deus: Senhor, eu não quero isso na minha vida mais. É noite de decisão. Estamos apenas começando aqui agora, e Deus vai começar a falar, o Espírito Santo vai começar a falar. Deus já começou a falar desde o primeiro louvor aqui, uma presença maravilhosa. E todas as vezes que Jesus passava por algum lugar, alguma coisa acontecia. E aqui não vai ser diferente nessa noite. Vamos dar continuidade. E muitas vezes as expressões bíblicas, antes aqui, o próprio demônio sente-se bem, igualmente quando ambos esses erros ocorrem, e saúdam o materialista ou o mágico com o mesmo deleite. C.S. Lewis falou isso.
A maioria dos teólogos não tem problema com o conceito de que Satanás tem direito de tentar os cristãos. Entretanto, se ele não obtém nenhum benefício na vida dos cristãos, por meio do pecado, por que iria nos oportunar? Chuck Pierce. E muitas vezes nós vamos vendo o quanto ele acha apoio nas nossas vidas. O quanto ele começa a achar que somos muitas vezes objetos de se apoiar. E são situações de nossas vidas que nós vamos ter que saber lidar e identificar aquilo que dá apoio à ação maligna na nossa vida, na nossa família. A família, irmãos, é um bem precioso. É um bem o qual o inimigo tenta 24 horas, como na nossa vida, ele tenta destruir. Porque ele acabando com uma base familiar, ele vai acabar com muitas coisas. Nós vimos de algumas mensagens para trás aqui. Vai acabar com o futuro, vai acabar com tudo aquilo que muitas vezes Deus projetou para o seu futuro. E se ele conseguir terminar isso hoje, ou daqui a curto prazo, ele elimina sonhos e planos. E muitas vezes de uma família, a qual por um erro, por alguma coisa que nós demos brecha, ele começa a ter força na nossa vida. A expressão não dê lugar, refere-se a lugar, localidade, pedaço de terra, aspecto físico. Então o lugar que fala assim, não dê lugar, ele está falando de um lugar específico. Não dê lugar. Não dê lugar ao diabo. E muitas vezes, sem pensar, em meio a várias situações da nossa vida, nós estamos dando muitos lugares. Estamos dando lugares ao inimigo para ele atuar fortemente na nossa vida, dando material, dando força, dando situações, para que ele possa ter força e atuar. A expressão quando fala ponto de apoio é uma posição segura de uma base para um progresso ou avanço. Isto ocorre quando é estabelecido numa conexão com trevas pelo pecado. Com isso, Satanás pode seguir em seus esquemas maléficos para matar, roubar e destruir. Ele começa a ação dele em muitas coisas minúsculas, mas o papel principal, o alvo dele é esse: matar, roubar e destruir. Ele não veio brincar. Ele não veio muitas vezes te dar coisas materiais. Ele veio só para uma coisa: matar, roubar e destruir. Se alguma coisa está antecedendo isso aí, vai chegar em uma parte que ele vai cobrar isso tudo, que vai querer roubar, matar, destruir sua vida, seus sonhos, sua família. E nós devemos estar atentos a isso. Muitas vezes as pessoas têm medo de falar, como eu falei, de falar, de estar próximo a uma situação que possa gerar uma libertação. Mas Deus trouxe pessoas aqui nessa noite, eu creio nisso, para libertar, para abrir nossos olhos espirituais, para possamos ver aquilo que Deus está fazendo, aquilo que o inimigo está tentando fazer em nossas vidas, e Deus, com a ação dele poderosa, vai estar impedindo e anulando nessa noite. E nós queremos que a nossa família venha como base: filhos, esposas, parentes próximos. E como está essa sombrinha aqui, eu creio que Deus veio nessa série de mensagens, abriu uma sombrinha, uma sombra espiritual, uma asa que Ele tem muito grande para nos acolher embaixo das suas asas. Mas isso eu tenho que querer, você tem que querer, juntar a sua família, se levantar como homem e mulher do Senhor na sua casa, para estar fazendo a diferença, para estar fazendo aquilo que o inimigo não quer que você faça, sair da zona de conforto. O inimigo muitas vezes coloca muito cansaço, muitas coisas em nossas vidas, para que não possamos avançar, para perder o foco. Se o meu foco é chegar no final, eu tenho que olhar para o final. No meio acontecem muitas coisas, mas muitas coisas, a situação que você vive hoje não pode muitas vezes falar o que você está lá no futuro. E o inimigo tem fazendo isso. Ele vem destruindo a possibilidade de você ter um futuro, destruindo a possibilidade da sua família poder projetar sonhos e planos. Quantos aqui não sonham mais, não tem planos mais em meio à sua família, porque o inimigo, em uma certa ocasião, roubou isso. Ele tentou de vocês roubar isso. E começa nessa ação, muitas vezes minúscula nas nossas vidas, que nós achamos que não tem nada a ver, que são situações pequenas, mas ele começa a atuar nessas coisas pequenas. Segundo, descobrindo os pontos de apoio de Satanás. Como eu falei, ponto de apoio é uma coisa que vai dar equilíbrio. Você está meio fraco, uma hora você vai chegar, está tonto no centro, você vai lá, segura alguma coisa para te dar apoio. E muitas vezes você está sendo ponto de apoio para a ação do diabo na sua casa. Ele está achando ponto de apoio na sua casa. Talvez não seja você, mas sejam coisas, situações que vão te dar, que vai dar acesso a ele, muitas vezes, a um lugar que é do Senhor.
Que o Senhor constituiu a família, então aquele lugar é do Senhor. E quando você não entende que aquele lugar é do Senhor, você começa a dar brecha. Não sei se você já viu uma caixa d'água rachada, ela vai começar a sair um pouco d'água, depois a água vai começar a criar força, e você vai começar vendo aquela água indo embora. E muitas vezes a brecha começa a ser assim. Você vê aquilo ali indo embora, escorrendo, e muitas vezes estamos vendo tudo isso que o inimigo está fazendo nas nossas vidas, estamos ficando apáticos, parados. E Deus está te dando um alerta: meu filho, reage, vá à frente daquilo que eu te chamei, se levanta como homem e mulher da sua casa. E nós estamos vendo a ação do inimigo vindo, colocando, como eu falei, apoio aqui, e muitas vezes estamos parados. A ação maligna em sua casa ocorre quando? Presta atenção. Primeiro, você não confessa seus pecados pessoais. Quando nós não confessamos nossos pecados, nós estamos na escuridão. Nós estamos em meio à falta de luz, um lugar onde você não consegue a obscuridão. E é esse lugar propício para que o inimigo tenha força. Lugar escuro, lugar de sombrio, lugar de mentira, lugar que esconde as coisas, lugar que não tem verdade, não tem luz. Então esse é uma ação maligna na sua casa que ocorre, é uma entrada para o inimigo ir na sua casa e você não confessar os seus pecados pessoais. Pecado, gente, a gente nomeia pecado. A gente não vai estar no meio de um grande grupo e estar falando dos nossos pecados pessoais, mas quando você entrar no seu quarto, você começa a confessar os seus pecados. Senhor, está difícil para mim nessa área, me dê força. E você começa a quebrar a força do inimigo quando você começa a confessar os seus pecados ao Senhor. A gente acha muitas vezes que Deus não conhece os nossos pecados, ou a gente está escondendo alguma coisa do Senhor, mas não é. Deus conhece tudo, Ele quer ouvir a sua boca. Eu sou fraco, Ele sabe que você depende dEle, mas nós precisamos nos colocar de joelho na presença do Senhor. Senhor, eu não consigo sozinho, e nós não vamos conseguir sozinho. Nós temos que pegar força, é o Senhor que nos dá força. Cantou um louvor aqui agora que não pare. Muitas vezes nós somos tentados a parar em meio às dificuldades. As lutas vêm, as dificuldades vêm, problemas vêm chegando como onda em cima de mais onda numa praia, e nós não sabemos por aonde sair. E nós começamos a descobrir quais são os pontos, identificar. É importante nós identificar: Senhor, abre os meus olhos espirituais para que eu possa ver aquilo que eu estou errando. Aonde que é o problema? Aonde que é o problema? Se é em mim, se é em alguém, para eu poder lutar com as armas que Deus vai te dar. A palavra do Senhor fala que as nossas armas não são armas que o mundo está mostrando, não são facas, não são revólveres, são armas espirituais. Então nós precisamos buscar essas armas. Ser espirituais, armas espirituais. Então nós temos que procurar isso, ter discernimento nessa questão. Segundo, você não confessa seus pecados inconscientes. E muitas vezes fala assim, pecados inconscientes. Às vezes o pecado muitas vezes é tão comum na nossa vida, ou você não sabe que é pecado e você faz. Eu faço coisas que eu acho que não é pecado, eu faço coisas que eu não sei se é pecado ou se não é pecado. São muitas vezes pecados inconscientes, eu não sei se é pecado, mas eu faço. Então eu tenho que falar: Senhor, perdoe meus pecados, os conscientes e inconscientes, para que eu possa obter perdão no Senhor. E eu quero entrar agora numa diferença. Antes desse aqui, uma diferença: brecha e legalidade. São muitas vezes muitos termos que nós como cristãos usamos: brecha e legalidade. Brecha são coisas inconscientes que nós fazemos. Coisas inconscientes nós chamamos de brecha, e legalidade é algo consciente. Quando eu estou fazendo alguma coisa conscientemente, dando legalidade para que o inimigo possa atuar. Inconsciente, dando brecha. E é um termo comum que muitas vezes nós usamos até como brincadeira, mas é uma coisa muito séria que devemos tratar. Não darmos brecha e não darmos legalidade ao inimigo. Legalidade é dar força para ele poder ter arma para falar da gente, dar munição a ele para ele poder atuar contra nós. Então, Senhor, aonde que eu estou errando, me mostra, meu Pai. Aonde que eu posso melhorar dentro da minha família, dentro da minha casa. E terceiro, você possui objetos, bens ou situações que são pontos de apoio com as trevas. Muitos chamam de pontos de contato, que o inimigo possa estar atuando na sua casa. São coisas e objetos, ouvimos exemplos na semana passada sobre isso. Então você peça a Deus: Senhor, tem alguma coisa na minha casa que não agrada o Senhor, que não é do Senhor, que está dando essa legalidade de inimigo dentro da minha casa. E você vai, como Deus, vai começar a te mostrar.
Você vai chegar na sua casa com outros olhos, que os seus olhos vão ser abertos pelo Senhor. E eu creio que ninguém quer ter uma casa com legalidade, com um portão aberto, com uma porta aberta para o mal entrar. Nós queremos ter uma casa assim aberta, para o Espírito Santo entrar, para a presença de Deus entrar, para a glória de Deus estar naquele lugar, porque a nossa casa tem que ser um lugar de paz. E a palavra de Deus nos fala claramente que a paz que Deus dá não é uma paz que o mundo dá, não é uma paz comum, é uma paz diferente. Foi ministrado mais cedo aqui sobre paz no coração, paz no interior. Às vezes tudo fora está difícil, mas sua casa está ali, ó, guardadinha, preparada, em oração, buscando, tendo a ação de Deus naquele lugar que você sabe, você confia que o Deus que você serve é o mesmo Deus que vai tirar você daquela situação. E nisso devemos seguir com os nossos olhos focados naquilo que Deus nos está nos prometendo. Terceiro, anulando os pontos de apoio de Satanás na sua casa. Como que eu posso anular? Júlio, como é que eu faço? Como que eu vou ter direção para poder anular tudo isso que o inimigo tenta fazer na minha casa, ou às vezes está fazendo na minha casa? Qual a realidade da minha casa? Primeiro, tenha convicção da sua salvação. 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, e aí que surgiram coisas novas. Quando eu começo a identificar as coisas que o inimigo tenta plantar na minha vida, eu começo a jogar fora aquilo que eu vivia, aquilo que eu identifiquei como errado, e começo a gerar novidade. Coisas novas na minha vida começam a acontecer, porque eu começo a enxergar quais são os pontos de apoio de Satanás dentro da minha casa. Eu começo a enxergar. Então, quando eu estou em Cristo, quando eu começo a buscar essa luz no Senhor, eu começo a ver quais são os pontos. Eu começo a falar assim: Senhor, eu sou uma nova criatura. É isso que eu estou buscando para a minha vida. Então, eu não tenho porquê estar vivendo tudo isso na minha casa. Eu não tenho porquê estar buscando ou estar próximo dessas coisas que muitas vezes me levaram para no mal, muitas vezes me prejudicaram, muitas vezes está trazendo discórdia no meio do meu lar, dificuldade. E não é isso que Deus quer para a sua vida. Deus quer te dar paz, alegria, amor, graça, bênçãos materiais. Deus pode proporcionar tudo isso, mas nós devemos ter claramente em nossos olhos, no nosso coração, aquilo que tem afligido muitas vezes o coração do Senhor em prol dos seus filhos. Porque Deus fica triste, Ele começa a tentar nos mostrar certas situações que muitas vezes nós não queremos ver. Meu filho, está aqui o problema, é isso que você tem que tomar a decisão, está aqui o seu problema. E às vezes nós não queremos avançar em resolver o problema. Vamos muitas vezes deixando para depois, e nisso o inimigo vai ganhando campo na nossa casa, e campo e espaço. Quando nós vamos ver, o mal já tomou muita parte da nossa casa. Nós temos que lutar muito mais. Peça para que seus olhos espirituais sejam abertos. Efésios 1:8. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Senhor, eu não quero olhar com o meu olho comum. Eu quero olhar com os olhos daquilo que o Senhor tem para me mostrar. Eu quero ter discernimento espiritual nas coisas que eu vou fazer. Eu quero ter discernimento espiritual nas coisas que o Senhor quer me mostrar. Então eu começo a entender, ver claramente aquilo que muitas vezes eu errava, eu não vou errar mais. As palavras que eu proferi dentro da minha casa eu não vou falar mais, porque eu sei que aquilo ali está trazendo maldição, discórdia para dentro do meu lar. Coisas, objetos que eu levar para dentro da minha casa eu não vou levar mais, que Deus está abrindo os seus olhos. Deus está abrindo o coração, o seu coração, iluminando, botando luz. Mas a luz dele não é a luz nossa. Não é uma luz igual essa luz, é uma luz que vem do Espírito Santo. E começa a discernir as coisas que vêm de Deus. E você começa a enxergar as ações claramente do inimigo. Você começa a ver naquilo que ele tem tentado atuar e ter força. Quando você começa a fazer, você começa a eliminar os pontos de apoio. E vai chegar uma hora que sua casa vai estar uma paz. Vai estar uma glória na sua casa. Ah, por que você está passando tanta dificuldade, mas está tranquilo, está equilibrado? Você vai falar: porque o Senhor me mostrou tudo aquilo que eu tinha que tirar da minha casa, tudo aquilo que eu tinha que tirar do meu coração, tirar da minha boca, da minha mente, porque Deus quer coisas boas para mim, Deus quer bênção para minha família, Deus quer que minha família esteja prostrada a Ele e não prostrada ao inimigo. Muitas vezes, Júlio, eu não ajoelho perante o inimigo, mas muitas vezes com as suas ações você está prestando culto a Ele. Com as suas ações você começa a prestar culto ao inimigo.
Você começa a fazer culto ao inimigo e não a Deus. E quando eu começo a identificar isso, eu começo a ficar mais fácil as coisas de lidar. Quando eu identifico qual o meu inimigo, o que ele está fazendo, onde ele está atuando, fica mais fácil de eu agir. Meus irmãos, o nosso Deus é que nos dá inteligência, nos dá visão. Ele nos dá coisas muito além do que nós pensamos ou pedimos. Então, quando você começar a pedir isso a Ele, Ele vai começar a te dar. Ele vai começar a ver o que você quer e vai começar a te dar. Aproprie-se da sua autoridade e poder concedida por Jesus. Meus irmãos, contra o inimigo nós não temos chance nenhuma. Nós, como seres humanos, não temos chance nenhuma. Mas quando nós estamos juntamente com o Senhor, nós vamos vencer. Quando nós estamos com o Senhor dos exércitos à nossa frente, nós vamos vencer. Nós não temos que temer o inimigo, temos que colocar Deus na frente. Senhor, é o Senhor, na autoridade do Senhor que eu vou. É naquilo que o Senhor me mostrou. É naquilo que o Senhor tem para mim. É no foco que o Senhor tem me mostrado. Dali a luz está lá, então eu vou para lá. Eu quero sair da escuridão. Eu quero tirar esses pontos de apoio daquilo que o inimigo tenta se apoiar dentro da minha casa, dentro da minha família. E quando eu começar a ver tudo isso acontecer, eu começar a ver, começar a ter autoridade, poder que Jesus me concede, eu começo a colocar para fora, na autoridade do Senhor. Na minha casa não, na minha família não, nos meus filhos não, no meu casamento não. E você tem autoridade no Senhor para falar isso. Satanás, no meu casamento você não toca mais, nos meus filhos você não toca mais, na minha família por inteira você não toca mais, porque agora eu estou revestido pelo poder que Jesus me deu. E eu vou seguir em frente, porque Ele não quer desgraça para a minha vida. Ele não quer que eu viva na lama. Ele quer que eu avance naquilo que Ele tem para mim. Cristo é dado à igreja, e para o benefício dela, um cabeça que é também sobre todas as coisas para a igreja. A igreja tem autoridade e poder para superar toda a oposição, porque seu líder é o cabeça e o Senhor de tudo. Jesus mesmo possuía autoridade, porque estava sob a autoridade do Pai, e estava fazendo a vontade e tinha, portanto, toda a autoridade de Deus. Essa autoridade a Ele permite que os seus discípulos, à medida que eles saem a campo e em seu nome, em obediência a Ele, para fazer a sua obra. A autoridade tem a ver com posição. Qual a posição que você está hoje? Qual a posição que você se encontra hoje? Aonde você está se firmando? Aonde você está alicerçado? Então vá buscar autoridade. Se posicione naquilo que Deus tem para você. Se posicione naquilo que o Senhor tem te prometido, tem falado. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa aqui. Eu não sei porque, agora eu vou falar isso, mas por que você está com medo, meu irmão? Tira o medo do seu coração. Tira o medo do seu coração e avance. Aquele que te chamou vai te dar autoridade. Aquele que te chamou vai te fazer avançar. E muitas vezes vai ser em meio às dificuldades que você vai avançar. Em meio ao deserto você vai começar a prosseguir juntamente com a sua família. Você vai agarrar na mão dos seus familiares, sua esposa, dos seus filhos, e vai avançar, porque é o Senhor que te chamou. Ninguém vai ficar para trás, meu irmão. Se você tem alguém que você acha que vai ficar para trás, não vai ficar para trás, porque o Senhor quer salvar todos. Todos. Não desista de ninguém da sua casa, não desista de ninguém da sua família. Se posicione naquilo que Deus tem te colocado você. Se levanta na sua casa, como eu falei, como um homem e mulher de oração, que vai pagar um preço por alguém naquele lar. Talvez você seja o único naquele lar que conhece a palavra, ou todos conhecem, mas alguns não estão se apropriando do poder e da autoridade que Deus deu. E você se levanta, não fica prostrado, não fica com medo, avance. Existe oposição, mas Deus nos faz avançar em meio à oposição.
Deus é o Deus dos exércitos que vai levantar soldados fortes, com armas fortes, espirituais, para avançar em meio a tantas, muitas vezes, oposições que o inimigo tenta colocar. As lutas vão vir todo dia, as dificuldades vão vir, mas o Deus que nos levantou é o Deus que vai fazer nós passarmos em meio às dificuldades. E a dificuldade serve para nos fortalecer nossa carcaça, poder ir à frente. E quando vem uma de um tamanho, a próxima vai ser mais forte, vai ser maior. Porque ele tem que começar a forjar você. Você vê um lutador, ele começa numa academia pequena, ele vai começar em uma categoria, ele vai começar na outra, daqui a pouco está lutando com os grandes lutadores, porque ele foi treinado. E muitas vezes eu me passo por situações que eu não quero passar e fico me lastimando, ao invés de falar: Senhor, obrigado porque eu estou passando por essa situação. Eu tenho certeza que a vontade do Senhor é boa e perfeita e agradável na minha vida. E não é para minha derrota essa dificuldade. Não é para minha derrota, é para minha vitória. Então minha família não vai se prostrar diante dessa dificuldade, eu vou avançar. E Deus te trouxe aqui nessa noite para isso, para dizer a você: avance, meu irmão. Vá para frente, meu irmão. Não seja ponto de apoio, não deixe ponto de apoio na sua casa. Se levante como mulher, como homem, a qual Deus levantou para fazer grandes coisas nesse lugar. E Deus tem levantado essa igreja para isso, para abençoar as famílias que estão nesse lugar, e as famílias vão encontrar lá fora, muitas vezes toda ferida, toda machucada, mas Deus vai dar uma palavra para mim e para você, para ajudar famílias como a minha e como a sua, que está aqui nesse lugar, trazer outras famílias. Poder tem a ver com a ação do Espírito de Deus por meio dos seus filhos. Então você vai ter autoridade por meio da posição, se colocar na posição, e o poder vem pela ação do Espírito Santo por meio dos seus filhos. Então você vai ser um instrumento, Deus vai te dar poder nas tuas mãos quando você tiver com tudo aquilo que Ele pediu para você fazer. Santifica a sua vida, se coloque na posição que Ele quer que você esteja, e Ele vai te dar poder. Não poder para você se vangloriar, que você é a mulher ou você é o cara, para você falar assim: Senhor, eu estou fazendo isso na autoridade do Senhor. É o Senhor, teu nome vai ser exaltado nesse lugar. Na minha casa, é o Senhor que é o cabeça da minha casa. É o Senhor que vai ser exaltado quando tiver a vitória. Não por mim nem por ninguém, mas pelo que o Senhor está fazendo no nosso meio. É pelo que o Senhor está nos dando poder e graça para avançar. Terceiro, arrependa-se dos seus pecados pessoais e involuntários. Hebreus 9, 22. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem o derramamento de sangue não há perdão. Muitas vezes nós entendemos que o pecado, ele começa a minar a nossa vida. O pecado, ele corrói, o pecado é um câncer, é um pecado que nos vai levar à morte. E muitas vezes estamos brincando com o pecado. Quando o pecado ele vem para a nossa vida, ele vem para nos destruir. Pode ser, já ouvi várias vezes isso, vou estar repetindo, prazeroso no momento. E muitas vezes quando a gente fala prazeroso, a gente pensa em só relações, questões que falam de relações de homem e mulher. Mas é isso que eu estou falando, prazeroso em todos os aspectos de pecado. Te traz prazer naquele momento, mas te vai levar à destruição. Então às vezes por pouco tempo você perde uma coisa que você levou muito tempo para conquistar. É como se o inimigo te vendasse por alguns minutos, e depois ele abrisse seus olhos para você ver. Aí ó, destruir sua casa, destruir sua família, e agora você vai fazer o quê? E te solta em meio àquele monte de problema. Sobre o pecado pessoal consciente, se permitirmos que o pecado entre na nossa vida e não confessarmos e deixarmos a porta da vida aberta, o diabo vai usar essa porta. Se eu não pedir perdão, se eu não me consertar, vai ser uma porta, uma avenida aberta para o inimigo entrar e sair a hora que ele quiser. E geralmente ele não entra e sai, ele entra e fica, e vai destruindo, e destruindo, e destruindo, até ele conseguir nos matar. Até ele conseguir nos matar. E sobre o pecado involuntário, inconsciente ou cometido por outros, quando você adquire um bem, é preciso discernir espiritualmente o local desse bem, da onde que ele veio. Importante, o pecado passional é um pecado involuntário ou cometido por outro. Nós temos que ter claramente na nossa mente, gente, que o pecado é danoso. Ele deixa marcas,
e marcas que vão ser levadas por muito tempo. Muitas vezes, um exemplo, nós temos muitos sonhos. Você tem um sonho de comprar um carro, uma casa, e você trabalha a sua vida inteira, luta, batalha, trabalha, e você consegue aquele bem, com muita luta e muito suor. Em uma circunstância você perde aquilo que você ganhou. O sentimento que fica dentro da gente fica frustrado, fica triste. Isso acontece na nossa família. Nós levamos anos e anos e anos para cultivar nossa família, valores que Deus nos dá, valores que muitas vezes é vindo do alto dos céus para nós, e por poucos segundos ou momentos, minutos, horas, dias, nós perdemos aquilo ali, porque nós estamos atentos naquilo que o inimigo está do nosso lado, tentando armar uma armadilha. Eu ouvi uma vez uma expressão que isso aí eu peguei na minha mente, que o crente ele não cai, ele vai caindo. Antes de você cair, tem passos que você vai dando sinais que você vai cair. Vai dando sinais que você está caindo. Em um certo momento você cai. Quando você cai, o inimigo vai fazer de tudo para você não permanecer naquele lugar. Permanecer naquele lugar prostrado, no chão, acabado. Te envergonha. Envergonha sua família. Acaba sua relação com sua esposa, com seus filhos. Uma família estruturada perde tudo, gente. Ela tem um equilíbrio na nossa família. E se ela perde esse equilíbrio, começa tudo a desandar. E até colocar tudo no lugar de novo dá trabalho. Até colocar tudo no lugar de novo dá panca. Como a sua casa pode ser sido profanada? Quais são as possibilidades? Idolatria, altares ou preces. Altares e preces foram colocados, foram falados, e altares foram levantados na sua casa. A gente chama de idolatria. Isso pode ser uma coisa que tem sido sua casa profanada. Derramamento de sangue naquele local. Talvez aconteceu com você dentro da casa, ou você comprou, adquiriu, ganhou, de alguma forma está naquela casa e aconteceu alguma coisa dessa forma, derramamento de sangue naquele lugar. Imoralidades aconteceram naquela casa sua. Quebra de aliança. Alianças foram quebradas naquele local. E eu começo a ver, quando eu começo a entender, ver aquilo que Deus está me mostrando, eu começo a identificar tudo isso. Chuck Pierce fala assim: a terra profanada pelo pecado é como uma alma que foi profanada pelo pecado. E eu falei e vou repetir: o pecado só traz destruição. O pecado só traz destruição. Para os dois tipos de pecado, o princípio é o seguinte: nenhum pecado é expiado sem derramamento de sangue, sem arrependimento e sem apropriação de sangue de Jesus. O lugar continua profanado a Satanás e tem direito legal de agir naquele lugar. É como se você estivesse no cartório, fizesse um documento e falasse: Satanás, você pode atuar livremente na minha casa, livremente no meu lar. O cristão pode assumir o controle do pedaço, ele pode assumir o controle da situação, da propriedade, mas ele sozinho não pode se livrar das trevas espirituais. É preciso identificar-se com aquilo que profanou o lugar por meio do discernimento espiritual. Se Deus revelar algo específico, se identifique com a profanação no lugar, no sentido de arrependimento do pecado cometido naquele lugar. Então Deus pode te dar luz. Isso aconteceu. Se você sabe que aconteceu aquilo, você tem que renunciar a isso. Renuncie isso da sua vida. Quarto, remova e destrua os objetos impróprios àquele que Deus revelar. Josué 7:12. Por isso os israelitas não conseguem resistir ao inimigo. Fogem deles porque se tornaram merecedores da destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Então Deus falou isso.
se não destruir do meio de vocês o que foi consagrado à destruição, não estarei mais com vocês. Então, onde Deus não habita, há uma ação livre do inimigo. Onde não há luz, há trevas. Não tem meio termo. Não tem o meio do, eu estou no meio, não. Onde não há luz, há trevas. Se a sua casa não está com a luz de Deus, está com trevas. Categorias: deuses estranhos, Deuteronômio 5:8, que diz que não farás para ti nenhum ídolo e nenhuma imagem. Seitas e heresias, ocultos, questão cultural e reino de Deus, que tem algumas imagens aqui. Nova Era, símbolo do nazismo. Outros, pé de coelho, trevo de 4 folhas, pirâmide. Sociedades secretas, filmes, músicas e jogos, ocultismo e violência. Uns exemplos: pirataria, CD, DVD e jogos. Trajes. Quais são seus trajes? Você se apresentaria com seus trajes que você talvez usa em lugares públicos para Jesus? Objetos relacionados a veículos emocionais passados, fotos, camisas e pertences. Muitas vezes você teve ex-namorada, relacionamentos que não agradavam a Deus, e você guarda objetos para te lembrar daquilo, ou você lembrar daquilo com prazer. Isso é uma porta aberta. Isso é uma porta que você tem que desfazer disso. Roupas que você ganhou, que você sabe de quem você ganhou. Objetos que você ganhou, que você sabe em qual situação você ganhou. Tudo isso são portas, legalidade que o inimigo está tendo dentro da sua casa. Então, destrua isso. Acabe com isso. 5. Renuncie em voz alta à aliança da força demoníaca. Mateus 16:19. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que vocês ligar na terra será ligado nos céus, e o que vocês desligar na terra também será sido desligado nos céus. Toda libertação, meus irmãos, passa pela boca. Então eu tenho que falar, rejeitar, renunciar a isso. Se você já largou, principalmente, eu tenho que renunciar. Eu renuncio isso na minha vida. Eu não quero isso na minha vida mais. Nada que eu fiz pacto, voluntário ou involuntário, eu não quero isso na minha vida mais. Você tem que renunciar com a sua boca. Com a sua boca. Talvez coisas que você fez consciente ou inconscientemente. Então, se alguém fez e você está tendo consequência daquilo, então renuncie isso. Então você tem que falar. Vai passar pela sua boca. A libertação passa pela sua boca. 6. Consagre a Deus e desfrute do avivamento familiar. Muitos creram, viam, confessavam, declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculando o valor total, esse chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Quando as pessoas começavam a se desligar dos objetos que elas tinham, vamos colocar, ligações espirituais. Então, quando ela começar a sair daquilo, aquilo começou a fazer efeito contrário. A palavra de Deus, o reino de Deus começou a crescer e a presença de Deus começou a invadir aquelas pessoas. Entrar naquelas pessoas porque elas começaram a se desprender daquilo que elas prendiam. Muitas vezes achamos que estamos fazendo alguma coisa e que os crentes, os cristãos estão presos. Presos a situações, presos a coisas. Não estão presos, não pode fazer nada. Mas as pessoas estão presas em vícios, não conseguem largar. Presos em vida, muitas vezes promíscuos e não conseguem largar. Presos em situações mentais e não conseguem largar.
O inimigo, ele dá uma falsa sensação de liberdade. E muitas vezes nós caímos nisso. Ah, não, eu quero sair, quero experimentar o mundo. A pessoa vai no mundo e volta toda arrebentada. E ela vai lá no mundo para entender que o lugar dela era dentro da casa do Senhor. Era vivendo aqueles propósitos, aquilo que Deus tem para ela. E eu creio que nessa noite Deus não quer isso para minha família, para a sua família. Quando nós paramos, quando nós desistimos, o inimigo cria força. Ele quer tirar o nosso foco do olhar daquilo que Deus nos deu. Deus te deu um alvo. Qual o seu alvo? Ele está lá na frente. E Deus vai tentar o inimigo vai tentar te enfraquecer de qualquer forma para você não chegar naquele alvo, para você não chegar naquilo que Deus tem para você. E Ele sabe aquilo que Deus tem para você. Ele sabe. Então Ele quer lutar com todas as forças dEle para que você não alcance aquilo que Deus tem para você. Te desanimar dentro da sua casa, na sua família, você desistir da sua família. Ah, eu não oro mais pelos meus filhos, eu não oro mais pela minha esposa, eu não oro mais pelo meu marido, porque já são tantos anos, ele não muda, é a mesma coisa, tal, e várias coisas. O inimigo só vai começando a semear e alimentar esse sentimento no seu coração. Não, isso mesmo, não ora mais não tem jeito não. Meu irmão, enquanto a pessoa está com vida, enquanto você tiver o discernimento de Deus, enquanto você for levantado pelo Senhor, há esperança, meu irmão. Deus não chamou ninguém para ficar prostrado, para ver sua família toda indo pelo ralo, perdidos. E muitas vezes é um sentimento de egoísmo dentro de nós, e muitas vezes nós estamos na igreja, nós estamos aqui na presença do Senhor, e achamos que isso aqui é um lugar fechado, que não pode entrar mais ninguém. Não, tem seu pai, tem a sua mãe, tem seus irmãos, seus tios, todo mundo da sua família está convertido, todo mundo da sua casa já conhece o Senhor. Na sua casa é uma bênção, como a gente fala hoje. Ou quando você sai daqui e chega na sua casa, é um caos. Quando você sai do seu trabalho e fala assim, eu vou para casa, o sentimento é bom ou ruim? Pensa nisso. É bom ou ruim? Não, vou para minha casa que eu vou descansar. Você fala, meu Deus, tenho que ir para casa. Como sentimento de culpa, de peso. Você vai para aquele lugar preocupado com o que você vai encontrar naquele lugar. Se você hoje se encontra nessa situação, você precisa reagir, meu irmão. Reage. Não fique prostrado, não fique amarrado, não fique preso naquilo que o inimigo te colocou. Muitas vezes essas cadeias vão ser quebradas hoje, em nome de Jesus. Que o Deus que eu creio, Ele pode libertar, Ele pode curar, Ele transforma. Ele transforma a minha família, Ele transforma a minha vida, e eu tenho certeza que Ele vai libertar a sua e transformar a sua também. Não desista dos seus familiares, não desista da sua família, não desista de você. Não desista de você. Talvez você precise ter força para levar os outros. Talvez você é a base, é a estrutura, é a coluna. Se você muitas vezes fraquejar e desanimar, você vai levar muita gente com você da sua casa. Então permaneça firme, meu irmão. Siga naquilo que Deus te prometeu, naquilo que Deus te deu, naquilo que Deus quer para a sua vida. Está difícil, eu não estou vendo reação nenhuma positiva. Continue orando, meu irmão. Continue buscando, paga um preço. Paga um preço, o preço que foi pago por nós foi muito maior. Foi muito maior. E depois disso derramarei no meu espírito sobre todos os povos, e seus filhos e filhas profetizarão, e os velhos terão visões e sonhos. Meu irmão, com a limpeza espiritual que Deus quer fazer no seu coração, coisas muito maravilhosas Ele vai fazer na sua casa. Muitas vezes nós nos vemos assim, o que eu posso ser útil para o meio onde eu estou? O que eu posso ser útil nessa igreja, dentro da minha casa, dentro da minha família? Meu irmão, Deus quer te levantar naquele lugar, te levantar naquele lugar, para fazer a diferença. Preguei outra vez aqui e falei, fazemos coisas totalmente iguais, os resultados vão ser iguais. Quando começamos a fazer coisas diferentes, os resultados vão ser diferentes. Nada acontece na minha casa. Por quê? O que você está fazendo? Você permanece parado, você está se movimentando, você está orando, está buscando, pagando um preço.
ouvindo e ficando calado muitas vezes, que é Deus que vai nos dar a vitória, meu irmão. Na palavra, muitas vezes, nós não vamos ganhar nada. Na discussão, não vamos ganhar nada. Às vezes, devemos nos calar e deixar Deus nos responder. Nos calar e deixar Deus falar através de nós. Com a limpeza espiritual, aqueles novos cristãos de Éfeso foram tomados por um profundo senso de arrependimento prático. E quando jogaram as tranqueiras espirituais, eles envolveram-se em um grande mover do Espírito. Chegou a hora de você e sua família experimentar esse grande amor. O amor de Deus. O amor que o Senhor preparou para mim e para você, para minha casa e para a sua casa. É o amor que vem dele diretamente para ele. É o amor que vai vir direto do céu. É o amor que foi aquele amor que levou Jesus naquela cruz, por mim e por você, pela mim e pela sua família. E muitas vezes parece que queremos desistir por coisas tão pequenas. Naquele processo de crucificação, Jesus em nenhum momento pensou em parar, pensou em desistir. Toda vez que você pensar em desistir, olhe para a cruz, meu irmão. Olhe para a cruz. Olhe para aquilo que Jesus fez por mim e por você. Nós vamos achar 1000 motivos, 1 milhão de motivos, infinitos motivos de não parar. Porque Jesus podia muito bem largar aquela cruz e falar: eu não preciso passar por isso. Mas ele, por obediência ao Pai, ele passou por todo aquele processo para dar vida para mim e para você, para a minha e para a sua família. E hoje ele quer soprar vida dentro da sua casa. Aonde tinha morte, ele quer soprar vida. Vida. É o sopro do Espírito que dá vida. O mesmo sopro que ele soprou em Adão e Eva. O mesmo sopro que ele soprou quando ele fez Adão, que soprou nas suas narinas, deu vida. E essa vida, às vezes nós estamos existindo, não estamos vivendo. Você existe, você não vive. Os problemas começaram a te consumir de uma tal forma que você existe, não vive. Então procure viver. Deus veio para dar vida, e vida em abundância. Te dá muita vida, muita vida. Somos um exército, meu irmão. Quando um está machucado, o exército, muitas vezes, uma parte dele para cuidar daquele que está machucado. E é isso que essa série de mensagens veio fazer. Cuidar das nossas famílias. Muitas vezes estamos muito ativos e trabalhando e fazendo muitas coisas para o Senhor, mas nossa família está ferida. Então Deus trouxe essa série de mensagens e falou aqui: vamos cuidar das famílias. Estrutura a sua casa, estrutura a sua família. E peça a Deus: Senhor, me mostra o caminho que a minha família tem que correr, tem que andar. Qual o direcionamento o Senhor tem para me dar? E isso aí vai começar a fazer grandes coisas. Deus vai começar a fazer grandes coisas através de você na sua casa. Assim sobre os servos e as servas derramarei sobre o meu espírito naqueles dias. Meus irmãos, quando começarmos a ver as obras do Senhor, vamos olhar para trás e vamos ver que tudo que passamos foi propósito de Deus. Todas as dificuldades que foram muitas vezes colocadas foram para nos fazer crescer, fazer nossa família amadurecer. Que tem isso, crescimento e te fazer maduro. Homens e mulheres, casais, sejam maduros no relacionamento de vocês. Sejam maduros. Ao decorrer das suas idades, o crescimento de idade, avance na maturidade também. Avance na maturidade no relacionamento também. Tem situações na sua casa que você, há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, você poderia fazer, mas hoje você não precisa fazer mais, você está mais maduro. Você tem mais consistência hoje de poder trabalhar aquela dificuldade de uma forma mais madura. Então pense, filhos, pensem naquilo que vocês estão fazendo, porque
Porque o inimigo ele não está só para pegar os adultos, ele não está só para fazer os adultos caírem, ele trabalha na criança desde quando ela nasce, para tentar desviá-la de alguma forma. E muitas vezes achamos que é a questão do nada a ver. Ah, não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver. E o nada a ver é que o inimigo está ganhando campo, está ganhando estratégia, está ganhando muitas vezes armas para lutar contra nós mesmos, para destruir nossas famílias. Veja o que Deus quer realizar na sua casa. Que seus filhos profetizem, que os mais experientes tenham sonhos, que os jovens tenham visões. Tem para todo mundo, filhos, os mais velhos, os jovens. Mesmo diante das trevas espirituais, não retrocederemos. A situação pode estar feia, meu irmão, peça ao Senhor direção e avance, não pare. Meu irmão, você se lembra das 10 pragas que vieram sobre os egípcios? Uma delas foi fazê-los experimentar densas trevas. E o que aconteceu com o povo de Israel, que estava em Gozém, uma região do Egito? O povo de Israel tinha luz. O povo que estava fazendo a vontade do Senhor tinha luz. Eles estavam vendo uma treva muito densa, treva mesmo, escuridão, tudo tomado. E o povo de Israel tinha luz. Mas Moisés estendeu a mão para o céu, e por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito. Ninguém pôde ver ninguém, nem sair do seu lugar durante 3 dias. A pessoa estava no lugar, não conseguia nem sair, nem se movimentar, que ela não conseguia ver nada. Todavia, todos os israelitas tinham luz nos locais em que habitavam. A situação pode estar feia, as trevas podem tentar muitas vezes te parar, mas aonde você estiver vai estar a luz. Onde você estiver vai estar a luz, na sua casa vai estar a luz. Está tudo bagunçado para o lado de fora, mas na sua casa vai ter luz. Você é povo de Deus, você é Israel de Deus. Então Ele está cuidando de você de uma forma especial. Ele não te abandonou. Não pensa que você está aquém muitas vezes no mundo solto, não. Ele está cuidando de cada passo. Ele está cuidando de cada situação da sua vida, da sua família. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Então o Filho de Deus, Jesus, Ele se manifestou para destruir as obras do diabo. E as obras do diabo que estão nessa noite, na sua vida, na sua vida, vão ser destruídas através do poder de Jesus. Através do poder daquele que nos chamou, que morreu naquela cruz, que rasgou o véu para nos dar livre acesso a Ele. Façam a limpeza espiritual da sua casa, purifiquem-se hoje e ouvirá o que Josué ouviu dizer. Meu irmão, quando nós se colocamos naquele lugar onde Deus tem luz, que treva não é com Deus, treva não é com Deus, lugar de escuridão, lugar de pecado, lugar de muitas vezes de segredos, que muitas vezes você não pode contar para ninguém, Jesus não está naquele lugar. Então você se ajoelhe, se posicione, peça perdão ao Senhor, confesse seus pecados, deixe de dar apoio, legalidade ao inimigo na sua casa, que você vai avançar. Você vai estar com Jesus, e Ele veio para isso. Ele veio para isso. Como eu falei, Ele não está lutando de igual para igual. Ele não está de uma forma igualada lutando, Ele está muito superior. Ele está muito superior. Levantem-se e ataque os seus inimigos, pois eu os entregarei em suas mãos. Você crê que Deus pode entregar os inimigos nas tuas mãos? Você está preocupado com uma grande coisa na sua casa está passando, grandes dificuldades no seu lar, mas você vai clamar ao Senhor e Ele vai pegar essa dificuldade aqui, meu filho, ó, toma, está resolvido. É a libertação, está liberto. Era financeira, está aí, a provisão. Filhos, está liberto. Está outra pessoa, foi transformado. É casamento, restituição de casamento. Falta amor, uma chuva de amor, inundar sua casa de amor, seu coração de amor, pelos seus filhos. Pais e mães, amem seus filhos. Demonstre amor,
Não só em pensar, em sentir, não. Abrace, beije, fala que ama. Sabe por quê? O inimigo está aí fora dizendo muitas vezes que ama seu filho de uma forma enganosa. E quando ele sabe que ele está dentro da casa dele, protegido e amado pela família dele, dificilmente ele vai sair da casa dele procurar coisas lá fora. Oriente seus filhos. Tenha discernimento. Acompanhe o que os seus filhos estão fazendo. Ah, meu filho está mais velho. Procure saber, senta, conversa. Mãe, pai. Mães, procure suas filhas. Conversem. Esses dias eu ouvi uma situação de uma menina que falou que ela só queria um abraço do pai dela. E isso muitas vezes quem é pai fica muito sentido com isso. Porque quando nossos filhos são pequenos, nós começamos a abraçar, beijar. E quando nós começamos, nossos filhos ficarem maiores, isso vai se perdendo. E numa idade muito perigosa, que é a idade da adolescência, nós começamos muitas vezes a perder o contato com nossos filhos, perder o acesso a nossos filhos. Então nós como pais devemos cuidar. Cuida, brigue, luta pelo seu filho. Você que é mãe, cuida da sua menina. Você que é pai, cuida da sua menina, do seu menino. Não deixe que o inimigo venha fazer festa na vida deles, não. Estão rebeldes, ora para Deus quebrar essa rebeldia. Não tem mais interesse pela casa do Senhor, pelas coisas do Senhor, ora para Deus quebrar isso. Porque eu não posso, muitas vezes eu vou orar pela sua casa de um jeito, mas você que é a pessoa da sua casa, vai orar de outra forma. Você que é mãe vai olhar para o seu filho de outra forma. Você que é pai vai olhar para o seu filho de outra forma. Então peça ao Senhor: Senhor, derrama amor no meu coração, poder lutar pela minha família, lutar pelos meus filhos. Meu irmão, falamos mais cedo, a libertação passa pela boca. Então você declara: eu não aceito perder meu filho para o mundo. Eu não aceito perder meu filho para o mundo. Não aceito, Senhor. Meu filho não nasceu para ser desviado, não nasceu para ficar nas drogas, não nasceu para ficar na prostituição. Não aceita isso. O ser humano tem uma condição, ele tem uma coisa nele que ele se acostuma com qualquer situação, até com a dor. E muitas vezes nos acostumamos com a dor. Ah não, meu filho está perdido mesmo. Minha esposa não vai se converter não. Meu esposo não vai se converter não. Meu irmão, quebra isso na sua vida. Vai se converter. O poder de Deus vai atuar naquela vida, vai libertar. Deus ressuscitou mortos, gente, ressuscita mortos até hoje. Ele não vai transformar um coração. Ele é o único que pode transformar o coração do homem pecador. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Às vezes, como eu falei, está lutando com palavras, com ofensas, mas não é isso que tem que fazer. É apresentar sua família, sua dificuldade para o Senhor. E é Ele que vai começar a desmembrar, e vai começar a fazer aquilo tudo tomar rumo, tomar forma. Olhando hoje não tem jeito. O olhar humano não tem jeito. Mas nosso olhar não é um olhar humano, meu irmão. Quem tem um Deus soberano não pode olhar as coisas com um olhar humano. Um olhar da fé. Vai converter, vai mudar, vai se transformar. Minha casa vai ser homem, profetiza na sua casa. Minha casa vai ser um lar de bênção. Nada de maluco. Sai gritando no seu quintal. No meu quintal não tem nada de errado. Deus vai prevalecer nesse lugar. Eu não aceito que o inimigo venha ter vez na minha casa. Começa a fazer isso, meu irmão. Exercício. Exercício. Exercite aquilo que Deus te deu, as armas que Ele te deu. Santifique-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Eu queria te convidar a se colocar de pé. Dentre tudo isso que foi falado, alguma coisa pode ter falado no seu coração. Alguma situação dessa pode ter falado assim: sou eu, é a minha família,
é a minha casa. Eu queria que você fechasse seus olhos agora e refletisse na realidade da sua família. Qual realidade sua família está passando hoje? Aquilo que você precisa fazer, qual a decisão que você vai tomar hoje? Qual a decisão? A palavra de Deus foi ministrada. A partir disso eu tenho que tomar uma decisão. Quero mudança, quero avançar, ou vou permanecer no estado que eu estou?